Fala pessoal, eu sou o Leandro Cervantes e esse é o canal Aprovação de Sucesso, um canal que vem aqui trazer dicas para vocês de como vocês vão ser aprovados no seu concurso público, no exame da ordem e também no seu vestibular. Você vai aprender 5 técnicas de chute que vão te ajudar a aumentar em até 15% o número de acerto na sua prova. Fique comigo aqui no canal e vamos nessa! Pessoal, as técnicas de chute vocês só vão aplicar em último caso. São técnicas que nós chamamos de subsidiária, exatamente porque você só vai aplicar as técnicas no caso em que você não souber qual é a alternativa correta. Porque obviamente se você estudou, você sabe o conteúdo e você sabe qual a alternativa correta, você não vai aplicar uma técnica de chute, correto? Então esse é o primeiro ponto. E qual que é o objetivo de você saber uma técnica de chute? O objetivo de você saber uma técnica de chute é de você aumentar o número de acertos na sua prova. Não raro ocorre de uma questão ou duas ser o diferencial entre aqueles que são efetivamente chamados no concurso público ou aquele que passa no exame de ordem e aquele que não passa. Quantas pessoas que eu já vi aí que teriam que acertar de 80 questões da prova da ordem, tem que acertar 40 e acaba acertando 38, 39 e às vezes uma técnica de chute dessa faz total diferença na vida dessa pessoa. E uma questão ou duas é a diferença de você passar para uma segunda fase, por exemplo, e você depois passando para a segunda fase ser aprovado efetivamente e você não ter mais essa dor de cabeça para as pessoas que não querem, por exemplo, continuar prestando concurso. Pessoal, a primeira técnica que você vai utilizar é a técnica de chute de palavras exclusivas. O que são palavras exclusivas? São palavras que elas excluem outro sentido. Na maioria das vezes, quando nós percebemos no direito, palavras como jamais, palavras como nenhum, nunca, em nenhuma hipótese, tão somente, exclusivamente, alternativas que contêm essas palavras tendem a estar erradas, tendem a estar incorretas e, portanto, se você não souber, se você tiver dúvida, logo você vai excluir uma alternativa que contém uma dessas palavras. Repito, jamais, nunca, exclusivamente, outras palavras que te dão um único sentido. No direito, nós sabemos que para toda regra, quase todas as regras, há uma exceção. Então, em especial, questões que você estiver fazendo que envolva uma norma jurídica, você vai excluir essa alternativa que tiver essas palavras exclusivas, certo? Há uma tendência muito grande dessas alternativas estarem incorretas. De outro lado, palavras que são inclusivas tendem a alternativa estar correta. Por exemplo, a princípio, em regra, como regra, a priori, são palavras que são inclusivas. Então há uma grande probabilidade de a questão da prova do seu concurso, da UAB, do seu vestibular, estar correta. Por quê? Porque quando fala a princípio, por exemplo, pode ter uma exceção. A princípio é assim, 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 mas nesse caso é assim, assim, assim. Então, te dá uma abertura para você fazer uma exceção. E isso, para as questões que são de direito em especial, elas também tendem a estar corretas. A segunda técnica que você vai utilizar para ser aprovado, para aumentar o número de questões de acertos na sua prova, são as questões politicamente corretas. Por exemplo, quando você fala em criança, adolescente, meio ambiente, questões vulneráveis, como por exemplo o direito do consumidor, há uma tendência muito grande de as questões, em especial questões de direito, elas virem para proteger esses vulneráveis. Então, questões de politicamente correto quer dizer questões que trazem um senso de justiça, um senso daquilo que ocorre normalmente para proteger essas pessoas mais vulneráveis, para proteger determinado ecossistema, determinado meio, determinadas pessoas. Então, são questões que politicamente estão corretas, que na cabeça, no senso comum das pessoas, estão corretas. Então, há uma tendência grande de você acertar a questão de se você marcar essas questões politicamente corretas. De outro lado, se você percebe que há uma alternativa, que ela se choca com algo que é comum, que está politicamente correto na cabeça das pessoas, há uma tendência muito grande dessa alternativa estar incorreta. Uma outra técnica que também é muito adotada no meio dos concursos, em exame de ordem, prova de vestibular, é a seguinte: quando você tem um número, por exemplo, de 100 questões na sua prova, há uma tendência de que essas 100 questões elas sejam divididas
pelo número de alternativas, e aí cada alternativa dessa tenha uma equivalência no seu número. Por exemplo, suponhamos que no seu concurso, na sua prova da OAB, tem 80 questões. E aí as questões são divididas em 4 alternativas, A, B, C e D. Bom, se você dividir 80 por 4, você vai ter 20. Então há uma tendência grande de que 20% das questões sejam A, 20% sejam B, 20% seja C e 20%... Quer dizer que na sua prova, geralmente você vai marcar 20 questões como sendo A, 20 questões como sendo B, 20 questões como sendo C e 20 questões como sendo D. Nesse caso, como nós temos 80 questões, então você somando 20, 20, 20, 20, né? Você vai ter 80 questões. Então, se você já marcou, por exemplo, 20 questões A, você já marcou 15 B, já marcou 22C e já marcou 13A, então você vai analisar e ver nas questões que você deixou para trás sem fazer, que se você tiver dúvida, você vai jogar naquelas alternativas que você menos marcou. Então, se você analisou e você marcou já 20A, 20 questões que você marcou a letra A, então naquelas em que você estiver na dúvida, você não vai marcar a letra A. Você vai para uma outra alternativa que você marcou menos nessa prova. Se você marcou, por exemplo, 13 questões apenas com a letra B, então você pode adotar a técnica de chute, de contagem e jogar na alternativa B. Isso vai te ajudar muito, porque há uma tendência nas provas em elas dividirem em percentuais. Isso não é feito de uma forma muito correta, né? Não quer dizer que a prova, que a banca ela vai pegar as 80 questões, que ela vai dividir por 4 e que vai dar exatamente 20A, 20B, 26 e 20D. Na verdade, pode ocorrer uma variação aí de 22A, 18B, 19C e 23D, por exemplo, 23 questões como sendo D. Mas vocês percebem que é muito próximo. A banca ela não costuma jamais jogar todas as alternativas como sendo corretas a letra B, por exemplo. Isso não existe, até porque possivelmente haveria aí uma anulação do concurso, né? Porque poderia haver aí um possível direcionamento da banca, dúvidas sobre a honestidade ou não desse certame. Então, geralmente se faz essa proporcionalidade, número de questões dividido pelo número de alternativas. E aí, se você já marcou, por exemplo, mais a B, a C e a D estão menos marcadas, então quando você for chutar, é indicado que você chute mais na C e na D nesse caso. Uma outra técnica muito conhecida é a técnica da inversão da causa e da consequência. Muitas das vezes, a sua prova de concurso, ela traz a consequência, na verdade, essa consequência, o correto é ela ser uma causa, e na causa ela traz uma consequência, ou seja, ocorre uma inversão. E quando ocorre essa inversão, a tendência, quase na maioria das vezes, é que a alternativa vai estar incorreta. Por quê? Porque se você tem uma causa que ela está como consequência e você tem uma consequência que ela está como causa, então geralmente quando ocorre essa inversão, a questão vai estar incorreta. Então você vai ter que marcar essa questão como incorreta se você estiver na dúvida. Eu estou na dúvida. Você viu lá que houve essa inversão, então você exclui essa alternativa da sua prova, porque há uma grande chance de você acertar uma questão que não tem essa inversão. Pessoal, e a última dica que eu quero deixar aqui para vocês, a quinta e última dica, é você verificar a alternativa mais correta. Como assim mais correta? Não raro, nós vemos nas provas de concurso, aparentemente 2 alternativas estão corretas. E aí, nesse caso, muita gente acaba errando, porque às vezes um dos elementos ali está incorreto. E aí você não consegue identificar qual que é esse elemento. Então o que você vai fazer nesse caso? Quando você está na dúvida entre 2 alternativas que para você estão corretas, você vai verificar os elementos de cada uma dessas alternativas e vai marcar aquela questão em que os elementos, na sua opinião, estão mais corretos. Beleza? Uma última dica, uma dica de bônus para vocês. Eu falei que eram 5 dicas, eu já falei as 5 dicas, mas eu vou falar uma última aqui. É a técnica de você analisar as alternativas da sua prova e você vai verificar que dentre aquelas alternativas existe uma que ela vai ser um pouco maior do que as outras.
a tendência das bancas de concurso é colocar a alternativa que está correta como sendo a maior. Então suponhamos que a alternativa A tinha 3 linhas, a alternativa B tinha 2 linhas, a alternativa C tinha 5 linhas e a alternativa D tinha 2 linhas e meia. Nesse caso, você sabe, já que você só vai aplicar a técnica de chute quando você estiver na dúvida, você não sabe qual é a alternativa correta, você já verificou a possibilidade de excluir uma alternativa que contém aquelas palavras exclusivas que eu já falei, palavras como sempre, nunca, jamais, nenhuma. Você vai verificar, não tinha nenhuma dessas palavras, ou tinha uma dessas palavras, então você vai excluir a alternativa que tinha uma dessas palavras porque você já está na dúvida. Depois, você verificou que não existe uma alternativa ali que é politicamente mais correta do que a outra, que não dá a ideia de ser politicamente correto ou não. Lembra daquelas questões que eu te falei, de questões ambientais, questões de criança e adolescente, idoso, mulher, são questões que geralmente quando ela vem na sua prova, elas tendem a proteger essas pessoas. Certo? Se você verificar que não existe uma questão politicamente correta e você verificou já aquela dica da exclusividade, que não tem uma alternativa como sendo exclusiva, aí você vai verificar qual dessas alternativas que é maior. Bom, a alternativa aqui que eu estou vendo que é maior é a letra C, nesse caso que eu citei. Então, você não sabendo, você vai chutar na letra C. Exatamente porque é uma das alternativas maiores. E alternativas maiores tendem a estar corretas. Lógico que essa não vai ser a regra, nós estamos falando em técnicas de chute, e técnicas de chute não quer dizer que você vai chutar e vai acertar. Na verdade, essas técnicas elas servem mesmo, é para você aumentar o número de acerto na sua prova. E se você aumentar o número de acerto em 15%, você sabe que existe uma grande probabilidade de você passar na sua prova de concurso. E se você acertar 15% na prova da OAB, se você acertou 38 ou 39, faltou uma questão para você acertar as 40%, com 15% a mais, tenha certeza que você vai passar para a segunda fase e isso vai te ajudar demais. Pessoal, essas são as 5 dicas que eu trouxe hoje para você nesse vídeo e eu quero deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, um curso que eu indico, um treinamento, em que você vai aprender tudo que for necessário para você passar no seu concurso público, de técnicas, de macetes para passar na OAB. São cursos muito legais. Clique aqui abaixo, conheça os treinamentos. Você não é obrigado a comprar, mas eu gostaria que sinceramente você desse uma olhada, porque isso realmente vai acelerar a sua aprovação para a prova da ordem e para o seu concurso público ou seu vestibular. Eu gostaria de pedir para você, clique aqui no joinha, assine o nosso canal, se inscreva, porque eu vou trazer aqui nas próximas semanas vídeos que vão com certeza te ajudar na sua aprovação. Um grande abraço a todos e te vejo logo mais.